Você se lembra da virada do milênio? Aquela festa gigantesca, fogos de artifício no mundo todo, a esperança de um novo século. Mas por trás de toda essa celebração, existia uma sombra, um medo que assombrava governos, empresas e pessoas comuns. O bug do milênio. E se ele tivesse acontecido de verdade? E se, no primeiro segundo do ano 2000, o mundo digital que a gente conhecia tivesse simplesmente quebrado? Vamos embarcar nessa viagem hipotética e descobrir o caos que seria... A contagem regressiva termina. 10, 9, 8, feliz ano novo! Mas em vez de luzes e música, o que se ouve é o silêncio. A energia elétrica pisca e apaga em cidades inteiras. Nos hospitais, os monitores cardíacos congelam, os respiradores param de funcionar. Nos aeroportos, as telas de voo se apagam. Os sistemas de controle de tráfego aéreo entram em colapso. Aviões que já estão no ar perdem a comunicação. O pânico se instala. Isso seria apenas o começo. O bug do milênio, ou Y2K, era um problema de programação bem simples, mas com consequências gigantescas. Muitos computadores antigos usavam apenas 2 dígitos para representar o ano. Tipo, Kyuju-Hachi para 1998, 99 para 1999. O medo era que, na virada para 2000, os sistemas interpretassem 00 como 1900 e não 2000. Imagina a confusão. No nosso cenário catastrófico, o primeiro dominó a cair seria o sistema financeiro. Os caixas eletrônicos param de funcionar. Seu cartão de crédito se torna um pedaço de plástico inútil. As bolsas de valores de Tóquio, Londres e Nova York, que dependem de transações em milissegundos, simplesmente não abrem. O dinheiro das pessoas, que na maior parte já era digital, some. Ninguém sabe quanto tem no banco. Ninguém consegue pagar por nada. A economia global, da noite para o dia, volta para a era da troca. As prateleiras dos supermercados se esvaziariam em questão de horas. Sem sistemas de logística e transporte funcionando, a reposição de estoque seria impossível. Os caminhões não conseguem abastecer, pois as bombas de gasolina são controladas por computador. Os portos não conseguem descarregar contêineres. A cadeia de suprimentos global, tão complexa e interligada, se desfaz. Comida, água potável, remédios, tudo se tornaria artigo de luxo. E a comunicação, adeus. Internet, adeus. Telefones, as linhas fixas, que dependiam de centrais digitais, ficariam mudas. As redes de celulares, ainda engatinhando na época, cairiam imediatamente. Não haveria como ligar para a emergência, para a família, para saber se seus parentes em outra cidade estão bem. O rádio AM, FM, talvez a única tecnologia mais antiga que sobreviveria, se tornaria a principal fonte de informação, mas com as redes elétricas instáveis. Até isso seria um desafio. Governos entrariam em estado de emergência. Sem sistemas de comunicação, coordenar uma resposta seria um pesadelo. Os serviços essenciais, como polícia, bombeiros e hospitais, teriam que operar com métodos do século XIX. Registros de impostos, dados de cidadãos, processos judiciais, tudo armazenado em mainframes vulneráveis ao bug, poderia ser corrompido ou perdido para sempre. A própria estrutura da administração pública estaria em risco, mas a coisa fica ainda mais assustadora quando pensamos em sistemas críticos. Usinas nucleares, por exemplo. Muitas delas tinham sistemas de segurança e refrigeração controlados por computadores. Um erro no software poderia levar a falhas catastróficas, superaquecimento e, no pior dos casos, acidentes nucleares em uma escala global. As defesas militares também estariam cegas. Sistemas de radar, satélites de vigilância, mísseis, tudo poderia interpretar mal os dados ou simplesmente parar de funcionar, deixando países inteiros vulneráveis. Um falso alarme poderia desencadear uma guerra. No meio desse caos, como as pessoas reagiriam? Nos primeiros dias, haveria um misto de confusão e solidariedade. Vizinhos se ajudando, compartilhando recursos, mas com o passar do tempo, com a fome e o desespero aumentando, a ordem social começaria a ruir. A lei do mais forte poderia
prevalecer. Saques, violência e a formação de grupos isolados se tornariam a nova realidade. Cidades grandes, dependentes de uma infraestrutura complexa, se tornariam armadilhas mortais. Claro, a humanidade é resiliente. Engenheiros, programadores e técnicos que ainda tivessem acesso a ferramentas e energia trabalhariam dia e noite para tentar consertar o estrago. Seria um esforço monumental, uma verdadeira guerra contra o Serra. Eles teriam que reescrever sistemas do zero. Inspecionar linha por linha de programação antiga, muitas vezes sem documentação. Seria um processo lento, que levaria meses, talvez anos. Nesse meio tempo, o mundo teria mudado para sempre. A globalização, como a conhecíamos, estaria morta. As economias teriam que ser reconstruídas localmente. A tecnologia, que era vista como a salvação, se tornaria um símbolo de fragilidade. Talvez, com o tempo, uma nova sociedade surgisse das cinzas. Uma sociedade menos dependente do digital, mais focada em comunidades locais e habilidades práticas. Aprenderíamos da maneira mais difícil a não colocar todos os nossos ovos na mesma cesta tecnológica. Felizmente, nada disso aconteceu. E não foi por sorte. O bug do milênio não foi um alarme falso. Ele foi um problema real que foi evitado. Governos e empresas investiram bilhões de dólares e milhões de horas de trabalho para atualizar sistemas, corrigir códigos e testar tudo exaustivamente. Foi um dos maiores projetos de cooperação tecnológica da história da humanidade, feito nos bastidores, sem que a maioria de nós percebesse a gravidade da situação. A crise do Y2K que não aconteceu nos ensinou uma lição valiosa sobre a nossa dependência da tecnologia e a importância da prevenção. Ela nos mostrou que quando nos unimos para resolver um problema comum, somos capazes de evitar catástrofes. Hoje, enfrentamos outros desafios digitais, como a segurança cibernética e a inteligência artificial, que são muito mais complexos que o bug do milênio. Então, da próxima vez que você ouvir falar do bug do milênio como uma piada ou um exagero, lembre-se deste cenário. Lembre-se do mundo que quase perdemos e dos heróis anônimos que garantiram que a festa, na virada do século, pudesse continuar. O mundo digital em que vivemos hoje, com todas as suas maravilhas e conveniências, existe porque naquela noite os computadores não nos levaram de volta para 1900. Obrigado por assistir a essa viagem no tempo. Se você curtiu essa reflexão, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Conta pra gente nos comentários, você se lembrava do medo do bug do milênio? Até a próxima!